Evangelho de João, capítulo 19, versículo 41 e 42, o especial da Páscoa. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Ô, glória! Amém? Diz assim a Escritura Sagrada, João 19, 41 e 42 diz assim: No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Vou ler de novo. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, naquele local, por causa da preparação, por causa do sábado, e porque o túmulo ficava perto, colocaram ali o corpo de Jesus. Amém por essa Amém? palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A gente está no sábado. E interessante notar que o que aconteceu no sábado, a Bíblia não relata. É verdade? Aqui João encerra o que aconteceu antes do sol se pôr na sexta-feira. Aleluia. Antes do finalzinho do dia, já que o dia para o judeu começa no pôr do sol. Então, assim, no final da sexta-feira, antes de começar o sábado, e falando que isso foi tudo muito apressado. Porque se Jesus morreu por volta das 3 horas ali, como está no relato bíblico, então eles tinham ali de 3 para no máximo 5:30, 6 horas para resolver tudo. Sim. Então você imagina, né, que se ele morreu por volta das 3, sei lá para as 3h15, 3 e alguma coisa, estavam tirando ele da cruz e tinha que arrumar onde é que ele vai ficar, e tava aquela, sabe, Imagina. José de Arimateia lá com Pilatos, entrega Resolvendo o as coisas. toda aquela correria, e o fato de que o sábado estava ali, e quando começasse o sábado ninguém ia trabalhar, porque era a Páscoa do Senhor, era o dia da preparação, Verdade. eles não podiam trabalhar. Então tudo isso foi muito corrido. Então, como tinha um túmulo ali pertinho, como esse túmulo era de José de Arimateia, como esse túmulo era aquele que estava previsto para ser cumprido na profecia, que ele teria um lugar na sepultura Sim. com um rico, né? Então um túmulo de uma pessoa rica, Sim. de uma pessoa sabe, para cumprir o fato dessa profecia também. Então diz, olha, já está aqui pertinho, é meu, eu vou resolver isso, tal. E às vezes a gente não sabe, né? Mas Deus está usando pessoas para cumprir seus propósitos, e às vezes as pessoas não se dão nem conta de que elas estão cumprindo o propósito de Deus. É verdade. É fantástico isso. E aí chegou o sábado. É interessante que Mateus, Marcos, Lucas, João, ninguém fala nada do sábado. A coisa mais próxima que a gente chega aqui do sábado é o final da sexta, que é onde a gente leu. E todos esses 4 evangelistas que Deus separou para, pelo Espírito Santo, registrar a biografia de Jesus, registrar a narrativa, as primeiras narrativas do Evangelho, dar corpo aos primeiros registros do Novo Testamento, eles ficaram em silêncio. Nossa, verdade. O Espírito Santo não direcionou eles a escrever nada sobre esse dia. E mais interessante ainda é que o sepultamento de Jesus, se a gente for imaginar assim como se fosse uma peça de teatro ou um filme, Sim. não é? O sepultamento de Jesus, do modo como acabou, e se você imaginar que eles não sabiam como é que a história continuava, Sim, com certeza. eles não sabiam para onde a coisa ia dali, O que ia acontecer. e se nós estivéssemos também vendo toda essa história pela primeira vez, Óbvio que a gente também não ia saber como o reagir. sepultamento de Jesus é meio que assim, um encerramento de um momento, de uma peça teatral, em que as cortinas se fecham e que ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ato. É verdade. Mas também ela se fecha com aquela tensão. Mas como assim ele morreu? Ele não era o Messias? Ele não era o prometido? Verdade. Ele não era o que ia redimir Israel? É verdade. E agora ele morreu. Aquele dia de sábado foi o primeiro dia
depois de 3 anos e meio, que aqueles homens não tinham a presença de Jesus do lado deles. É verdade. Não é à toa que eles não tinham nada para falar. Eles ainda estavam meio que atordoados com tudo que estava acontecendo, com toda aquela situação. Né? Com aquela situação toda. E não tem nada para ser dito. Eles iam dizer o quê? Para imaginar cada um deles, certo? Se coloca no lugar deles. Pedro tinha negado Jesus. Judas traiu Jesus. Nem vivo mais estava, já tinha morrido. Já tinha dado cabo da própria vida. E os outros fugiram, todos abandonaram Jesus. Tava todo mundo com medo, né? O que restava desse sábado digno de ser escrito para nossa edificação e testemunho? Não restou nada, senão silêncio. O silêncio. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oh, glória! Vamos falar um pouco sobre o silêncio e como o silêncio está associado também à Páscoa. Aleluia! A primeira coisa que eu quero deixar para você pensar é um alerta. O silêncio é importante. Tem coisas na Bíblia que são silenciadas. Tem coisas na Bíblia que Deus não revela completamente ou não revela de forma nenhuma. A Bíblia até tem um princípio que ela mesma apresenta, dizendo que as coisas ocultas pertencem ao Senhor. A Deus. Mas as reveladas pertencem a nós. A nós. Isso significa que quando a Bíblia cala, eu não posso dar voz à Bíblia. Isso significa que quando a Bíblia não me dá elementos pela Bíblia para que eu possa fazer as inferências e as conexões, eu não devo criar, dizendo que é Bíblia. Eu posso até criar, mas eu tenho que dizer, sou eu que estou dizendo, sou eu que estou pensando, é minha imaginação, é minha conjectura. Isso. Eu não posso pegar a Bíblia, tem um espaço aqui, e eu vou preencher, porque senão eu estou sendo, sabe o quê? Nossa. Alguém que está alterando o conteúdo da Bíblia. Alguém que está sendo das duas mãos. Ou eu tenho que ser tão inspirado quanto aqueles que receberam o Espírito Santo para escrever, porque tem que bater, né? Tem que ser igual. Tem que estar conectado. Ou então, com certeza, eu vou estar saindo do foco. Isso é muito perigoso. Por isso que eu sei que tem algumas pessoas aqui, glória a Deus, já ministram a palavra, tem oportunidades. Sim. Eu quero deixar para você essa certeza, essa garantia. Não tenha medo de dizer, olha, aqui a Bíblia não fala nada, mas eu acredito que possa ser assim. Agora, isso sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Porque isso você está dando uma garantia, está resguardando a Bíblia, está resguardando quem te ouve. Sim. É muito perigoso, como pregadores do Evangelho, como pessoas que vão falar da palavra de Deus, a gente criar em cima daquilo que a Bíblia não fala. Amém? Amém. Esse é o alerta que eu quero Glória dar. a Deus. Tem coisas que a Bíblia realmente faz silêncio, e para elas a gente deve permanecer em silêncio. entender que são coisas ocultas. Sim. Amém? Amém. Mas o que é silêncio, para a gente poder entender um pouco mais? Silêncio, essa palavra é uma palavra latina. Veio para o português do latim, né? Não é que é uma palavra latina, mas para nós chega do latim. E é do latim silentium, fácil, né? Que a base dessa palavra é silere, que não tem nada a ver com ler, mas silere quer dizer calar. Não emitir som nenhum. Inclusive na língua portuguesa tem uma palavra chamada silente, que é de silere, que é quando você fica caladinho. Então, o primeiro conceito de silêncio é um conceito bem simples e muito óbvio de entender. É calar. Sim. É não emitir som nenhum. Muito simples o conceito de silêncio. Só que silêncio tem outras acepções. Silêncio tem outros transbordamentos. A primeira significação do silêncio tem, e que às vezes... Tudo isso você sabe, mas eu só vou organizar para você entender melhor como o silêncio é importante. Oh, glória! Aleluia! Uma acepção que o silêncio tem que é importante é que silêncio também significa quebra de comunicação. Compreende? Verdade. Eu falo com alguém e a pessoa não me responde. Eu teco lá, né, aquele texto lá. Oi, tudo bem? Manda a carinha. E eu recebo o quê? Vácuo. Silêncio. Silêncio. Não é assim? Silêncio significa quebra de comunicação. Sim. Também. Sim.
Isaías, no capítulo 59, há um registro muito interessante desse tipo de aplicação. Porque diz assim, olha, que a mão do Senhor não está estendida, aliás, não está ferida, mirrada, que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor agravados, que não possam ouvir. Aleluia. Mas tem um problema aí na comunicação. Sabe por que Deus não está respondendo? Porque os pecados de vocês estão fazendo quebra, separação entre vós e o vosso Deus. Oh, glória. Assim ele não pode ouvir. Consequentemente, o que você fala cai no vácuo lá e não tem resposta, tem silêncio. Tem silêncio. Compreende? Quebra de comunicação. Jesus veio para resolver esse problema. Glória a Deus. Jesus veio para deixar a gente online 100% do tempo com Deus. Oh, glória. Sem queda de sinal, sem diminuição de força, sem nada. Aleluia. 100% do tempo. É verdade. 100% de qualidade. Em nome de Jesus, ele é lindo. Ele é Nessa lindo. conexão eu posso dizer, é fiel. Pode buscá-la que vai dar muito Ele certo. é lindo, ele é perfeito. Silêncio também significa quebra de comunicação e tem um silêncio na Bíblia que é incrível. Deus mandou por muitas épocas profetas. Em Hebreu diz assim, tendo falado Deus por muitas formas e de muitas maneiras pelos pais aos profetas, decidiu falar a nós, nos últimos tempos, por meio do seu Filho. Só que antes dele enviar o Filho, Deus enviou profetas, até que o último profeta, o nome dele era Mensageiro, que era Malaquias, e tem muita gente que quando estuda o livro de Malaquias tem até dúvida se Malaquias era o nome dele ou se ele era um profeta que nem o nome se sabia e botaram o nome de Malaquias, o Mensageiro. Nossa. Para você ver como a coisa do movimento profético estava perdendo força. Sim. E quando Malaquias diz que olha, Deus vai trazer alguém que vai preparar os caminhos, que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Ele está anunciando que vai vir o Messias. Só que depois que Malaquias faz a sua profecia, há um silêncio. É verdade. Com muito tempo em silêncio. 400 anos de silêncio. Nossa. 400 anos de silêncio até que... Diz assim, e veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Glória a Deus. 400 anos sem ninguém dizer, assim diz o Senhor. Imagina aí. E sendo pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente fica um tempinho, né, Cláudio, sem ouvir a voz de Deus, sem uma resposta, sem uma direção, a gente já sai ao perrengue. Imagina 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Né? Passar, tipo, nascer, morrer e não ouvir a voz de Deus. Misericórdia, né? Deus é misericórdia. Que bom que Jesus veio, né, e restaurou isso. E o perigo, às vezes, do silêncio de Deus é a gente tentar dar voz a Deus. Ai, perigoso mesmo. Isso a gente vai tratar lá na frente. Amados, silêncio também significa surpresa, consternação. Você já ficou assim, você foi tão surpreendido que você não sabia nem o que dizer? Eu já. Você ficou em silêncio, pasmo, de boca aberta, já ficou assim? Isso é uma expressão de silêncio. Lamentações, no capítulo 2, no versículo 10, diz que os anciãos da terra, quando viram a cidade de Jerusalém arrasada, lançaram cinzas sobre a cabeça, em sinal de humilhação, e ficaram sentados, prostrados em silêncio. Registra Jeremias. Em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 10, diz que quando o sétimo selo foi rompido. Oh, aleluia. Esse episódio é de tamanha importância para a história apocalíptica, para o cumprimento das últimas coisas. Tão poderoso esse momento, quando Jesus rompe o último selo, aleluia, tomando posse definitiva do reino. Diz que houve silêncio no céu por meia hora. Nossa. Imagina aí como é importante às vezes a gente entender o silêncio. Uma outra acepção de silêncio que é importante a gente entender para a gente aplicar mais à frente no universo da Páscoa é que silêncio também é respeito. Os antigos gostavam muito disso, né? Fique quieto, menino, que silêncio. Adulto tá falando. Quem nunca ouviu isso, né? Respeito os mais velhos, não era assim que o pessoal falava? Antigamente, né? Hoje em dia não. Mas acontece hoje em dia é? também com os filhos mais menorzinhos, né? Silêncio, sinal de respeito, né? Quando uma autoridade está falando, normalmente ninguém inventa de falar, fazer comentário, não é? Não é assim? Em Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, diz assim:
O Senhor está no seu santo trono. Aleluia. Cale-se diante dele toda Aleluia. Cale-se diante dele toda a terra. Mostre reverência. Fiquem em silêncio, porque o Senhor está no seu alto e sublime trono. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Outra acepção interessante do silêncio, além de respeito, além de surpresa, além de quebra, é a ideia de que silêncio também é sabedoria.